Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos, nas eleições 2022. Hoje a gente recebe a Priscila Krause, candidata a vice-governadora pela chapa da Raquel Lira. Desde já a gente dá um ótimo dia. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui com o eleitor do Agreste. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Eu que agradeço o convite da Rádio Cidade, porque sempre é um canal e uma oportunidade de nos comunicarmos, de falarmos com as pessoas que estão em casa, que estão no trabalho e que precisam estar informadas sobre política para fazer as escolhas certas. Muito bem. Mário Flávio já está de volta aqui ao nosso palco, relógio na tela, 40 minutos de entrevista. A senhora administra o tempo aí da forma como desejar. Por volta dos 20 minutos a gente faz um intervalo, tá bom? Relógio disparado. Priscila, a gente sabe, conhece você, principalmente para quem está na área da política, mas a gente sempre aproveita esse espaço para, mais uma vez, se apresentar principalmente ao eleitor do Agreste que não conhece a Priscila Krause. Bom, eu sou filha de Gustavo Krause e Cléa Borges. Estou na vida pública há 18 anos. Minha primeira eleição foi para vereadora do Recife em 2004. Me elegi por 3 mandatos consecutivos e fui candidata a deputada estadual, candidata a prefeita do Recife e a vice-prefeita. Tenho uma militância política muito voltada para o acompanhamento das contas públicas, pautas ambientais, primeira infância, e cheguei aqui no Agreste, já fui votada inclusive aqui em Caruaru, através da ex-prefeita e da futura governadora Raquel Lira. Eu digo que eu aprendi a ver Caruaru através dos olhos e do coração de Raquel. Nós nos conhecemos na Assembleia em 2015, não tinha nada que nos levasse a caminhar juntas, porque nós temos origens políticas diferentes, mas os valores foram fazendo com que a gente convergisse, então nós convergimos nos valores. Depois começamos a convergir no caminho político. E isso fez com que, em 2018, Raquel convidasse a mim e ao deputado Daniel Coelho também, para sermos os candidatos apresentados por ela na eleição estadual. E isso me trouxe uma honra e uma responsabilidade muito grande. Para você ter uma ideia, em 2014, quando eu me elegi deputada pela primeira vez, eu não tinha nenhum prefeito, eu não tinha nenhum vereador, nenhum ex-vereador, porque a minha construção política não permitiu essas alianças. E na eleição seguinte, eu consigo chegar até Caruaru, pelo reconhecimento de um trabalho que foi feito durante uma vida inteira por uma ex-parlamentar e então prefeita da cidade, que viu de perto como eu atuava na Assembleia. E essa responsabilidade fez com que, nesses últimos anos, eu tivesse uma dedicação especial a Caruaru. Seja desde do ponto de vista de ser a voz da cidade na Assembleia, fazendo inclusive um contraponto e cobranças ao governo do Estado pela falta de assistência e pela ausência em relação à cidade, seja na busca de recursos. Durante esse tempo, coloquei mais de 2 milhões de reais em emendas parlamentares aqui para a cidade, em diversas áreas, chamando a atenção para a área de qualificação profissional da mulher e para a área da saúde, E hoje eu estou nessa chapa com Raquel por acreditar que é o projeto que tem a condição de colocar Pernambuco no trilho, no rumo que precisa, a virada de chave que a gente precisa, numa chapa que dialoga com todo o Estado. Nosso senador, Guilherme Coelho, que foi prefeito de Petrolina, deputado federal, vem do sertão do Estado. Raquel brota daqui do Agreste e daqui irradia para todo
o resto do estado, e eu que tenho uma origem política no Recife, na região metropolitana. Uma chapa que, a partir de uma construção política muito pouco provável e do ponto de vista das alianças que, infelizmente, a gente viu nos últimos anos tomarem conta das eleições de Pernambuco. Então, é dessa forma que eu me apresento, alguém que, ao longo desses anos, vem militando na vida pública, buscando o bom uso dos recursos públicos e a eficiência administrativa. Priscila, você é um nome forte, é conhecida, é deputada, e todo mundo até imaginava que fosse aí pegar voos maiores, né? Mas aí ali aos 45 do segundo tempo saiu a chapa puro sangue feminino, digamos assim, né? Você e Raquel, e deve acreditar bastante nesse projeto. Eu queria saber, nesse plano de governo... uma reeleição certa para deputada estadual. E talvez de deputado federal. Talvez de outros cargos, inclusive. Mas não, ficou ali para ajudar a Raquel nessa campanha. Então a gente acredita, claro, você acredita muito nesse projeto. Nesse plano de governo, qual é a participação de Priscila nele? Antes de falar do plano de governo, especificamente de minha participação, eu quero falar um pouquinho, Renata e Mário, exatamente dessa crença e da minha decisão de fazer parte desse projeto. Nesses últimos anos, a partir dessa aproximação política com Raquel, eu passei a conhecê-la politicamente e administrativamente. E passei a minha vida pública inteira lutando por um estado de Pernambuco que eu acredito que pode ser um estado pujante, pode ser um estado de vanguarda, porque já foi vanguarda, já foi líder, e o que eu venho observando na gestão que aí está do PSB não tem agradado a mim, muito menos aos pernambucanos. O sentimento de mudança hoje é um sentimento muito forte na população. E eu não estaria tranquila comigo mesma se eu escolhesse o caminho mais óbvio. Não se trata do caminho mais fácil ou mais difícil, mas do caminho mais óbvio politicamente, que seria seguir numa reeleição. Eu acho que a gente precisa oferecer a Pernambuco, nesse momento difícil, onde a gente tem todos os rankings invertidos, dos piores indicadores, aquilo que a gente tem de melhor. E eu ofereço a minha história, a minha trajetória, a minha coragem de luta, a minha capacidade de indignação diante de uma realidade que a gente não pode aceitar como natural. Essa desigualdade que Pernambuco vive hoje, ela não pode ser naturalizada, porque nós não fomos forjados, nós não fomos feitos para estarmos aonde estamos. Então, por isso que eu tomei essa decisão de seguir com quem acredito. Eu não me enxergaria compondo nenhuma outra chapa que está aí posta. Eu componho essa chapa porque ela é liderada pela pessoa que eu acredito e Caruaru tão bem conhece, que é Raquel Lira. E a minha participação nisso aí é construir junto com Raquel as soluções que Pernambuco precisa, é fazer parte efetivamente da gestão. Nós temos perfis complementares. Raquel tem uma capacidade invejável de transformar projetos em realidade, de transformar a vida das pessoas, de modificar o chão que a gente vive, que as pessoas vivem. E isso é uma coisa muito especial para um gestor público, para um político. E ao longo da minha vida, eu fui apurando o meu olhar para buscar apontar caminhos para a eficientização da máquina pública, uma máquina pública que entregue mais, identificar os gargalos, os ralos de dinheiro, seja pela má gestão, seja pela corrupção. Então, os nossos perfis, eles se complementam. E a gente vai ter, em Pernambuco, pela primeira vez na história do país, um estado governado por 2 mulheres. Eu sempre pergunto isso aqui, Priscila, porque, curiosamente, todas as vices que vieram aqui foram mulheres, né? Já que o
O único vice-homem que está cotado aí, ele declinou, não está participando da Sabatina. Não é o fato só ser mulher, né? A gente sempre está perguntando isso. Você explicou aí os motivos de de não optar por uma reeleição certa, ou quem sabe até ali um voo mais alto para a Câmara Federal, já que você tinha condições disso, de ir para uma chapa numa eleição dificílima. A gente está vendo aí que as pesquisas mostram, né, que essa briga pelo segundo turno é muito grande e ainda não tem uma definição clara. E correr o risco de ficar sem um mandato, de repente, né? Vai ficar muita gente sem mandato, né? Porque só vão 2 segundo turno, né? As chapas vão ficar aí. Então, Raquel Lira chegando, como seria a participação de Priscila no governo, né? Você ficaria mais lá na vice-governadoria numa atuação mais discreta, ou tem uma conversa, tem um acordo com Raquel de você de repente assumir uma secretaria e literalmente colocar a mão na massa? A gente não consegue lhe ver muito como coadjuvante. Por isso que quando juntou Raquel e Priscila, todo mundo, opa, como é isso aí, né? Como é que vai ser essa divisão? Pois é, na verdade não é uma divisão, é uma soma. Não é um acordo político, é uma construção política de um entendimento que Pernambuco passa por um momento que precisa ter todas as forças, todas as energias entregues à solução de problemas que são absolutamente complexos. A gente precisa tirar Pernambuco do pódio de desemprego. Pernambuco é o estado que tem um dos maiores índices de desemprego do país, oscila entre primeiro e segundo. Veja que movimentação. Não é o primeiro, é o segundo. Ora, não é o segundo, é o primeiro. A gente vive na região metropolitana mais pobre do país. 13% da população da região metropolitana do Recife vive com R$ 165 por mês, né? A gente tem mais 40% dessa população abaixo da linha da pobreza. Isso não é um resultado de um acaso, isso é o resultado de anos consecutivos de políticas equivocadas e de falta de prioridade para aquilo que é verdadeiramente importante. A gente tem a mais alta carga tributária do Nordeste. Para você ter uma ideia, o pernambucano paga, em média, R$ 2.500 por ano em impostos estaduais. O cearense, por outro lado, paga, em média, R$ 2.080. E veja o nível de entrega que o Ceará dá ao seu cidadão e o que Pernambuco, na verdade, não dá a esse cidadão. A gente tem uma saúde absolutamente sucateada. No momento em que as pessoas literalmente estão sofrendo na pele a falta de assistência, os problemas que fragilizam a todos, que fragilizam a família inteira, o Estado não tem a capacidade de acolher porque desestruturou completamente o sistema de saúde. E não adianta a gente dizer simplesmente que isso é consequência da pandemia. A pandemia agravou as realidades ou desnudou a realidade que já existia em Pernambuco. E a falta de capacidade do governo que aí está, desse governo de Paulo Câmara e de Danilo Cabral, de superar essas dificuldades. Por que não fizeram isso antes da pandemia? Pelo contrário, eles aprofundaram, eles deram causa ao que Pernambuco vive. Então, o que a gente precisa... Só para pontuar essa questão que você falou do Danilo, no debate, o que teve, né, os dois que tiveram, o Danilo disse que a crise que Pernambuco enfrenta agora é tudo culpa de Bolsonaro, né, que o Estado nunca foi tão discriminado pelo governo federal. Você concorda com essa afirmação? Ou você acha que não? Não concordo. O governador Paulo Câmara, ele passou por três presidentes. Ele passou por Dilma, ele passou por Temer, passou por Bolsonaro. Ele foi ruim nos três. Porque esse governo é muito ruim. Priscila, eu vou usar uma frase que Raquel sempre usa nas nossas entrevistas quando ela era prefeita, não se salva nada de bom, só tem coisa ruim. Pois é. Não se salva nada de bom no governo do Estado. Não, o governo do Estado, ele é muito precário. Ele é muito precário. Agora, vou lhe dizer, não é também o meu papel mostrar o que ele tem de bom.
Porque ele tem aí... Então é oposição mesmo, é para mostrar o ruim É oposição para causar constrangimentos a quem vem causando constrangimentos muito maiores à população. Porque você imagina o que é você estar numa cama de hospital, entubado, e o teto do hospital cair na sua cabeça? Essa situação, ela é surreal. Ela é surreal. Essa semana, o túnel da Abolição, lá no bairro central do Recife, inundou novamente. Há alguns dias, uma mulher, algumas semanas, uma senhora perdeu a vida afogada dentro de um túnel de uma obra do governo do estado. Então, quantas pessoas perdem a vida? E ainda assim, não faltam pessoas que queiram defender o indefensável. O papel da gente é mostrar os caminhos diferentes disso. Agora, é muito previsível, e a gente já viu que a estratégia é essa, que o candidato Danilo Cabral, o candidato de Paulo Câmara, que é o governador mais rejeitado da história de Pernambuco, tenha como estratégia principal nacionalizar o discurso e terceirizar a responsabilidade, porque é isso que eles sempre fizeram. Se você for olhar, Danilo Cabral, ele dá um pinote assim na vida dele. Ele não existiu enquanto político por 8 anos, que foram os anos de Paulo Câmara. Ele não existiu. E porque Paulo Câmara não existiu, ele cria um hiato de propósito para apagar e confundir a memória do eleitor dessa relação. Ele não diz que ele foi o secretário das cidades de Paulo Câmara, responsável ou irresponsável pela navegabilidade do rio Capibaribe, que colocou foi-se embora pela dragagem do rio 100 milhões de reais, pelo ramal da Copa, que não foi concluído, pelas rotas de BRT que não foram concluídas, por tantas coisas, porque ele cuidava de mobilidade, ele cuidava de habitação, né? Ele cuidava de tantas coisas importantes e de infraestrutura para o Estado, e ele simplesmente retira isso do currículo dele como se ele tivesse sido abduzido. Ele não foi abduzido. Ele estava aqui. E não dá para dizer que tudo é culpa do outro. Em hipótese alguma. Se você chegar, por exemplo, eu falei aqui do Ceará. Vamos trazer a Bahia também. Estados que os governadores são antagônicos ao presidente da República e têm um desempenho e indicadores muito melhores do que os nossos, inclusive nos deixando para trás. Por quê? Porque para se governar precisa ter capacidade de diálogo. Para governar, você não precisa se submeter e você não precisa concordar. Para governar, você precisa liderar processos e dialogar com todas as instâncias governamentais, porque o que está em jogo é a vida e a qualidade de vida das pessoas. É fácil dialogar com quem lhe enche de críticas? É possível dialogar. É possível mesmo. É possível. Eu sei claro que a política é a arte do diálogo, da conversa, do convencimento. Mas claro que é, porque se essas críticas você as mantém... Indo bem pro popular, assim, eu tenho uma tia, uma vizinha que a gente sabe que vive falando mal da gente, né? Vive metendo cacete na gente. Pra gente receber em casa é difícil, né? Não, veja, aí é que tá. Quando a gente faz a política civilizada, que sempre... A senhora foi recebida pelo governo, pelo Palácio, enquanto deputada de oposição? Não, nós estivemos lá em alguns momentos, para entregar reivindicações da oposição, algumas delas, inclusive, em relação àquele momento das enchentes de 17, outras questões sobre segurança, quando nós fomos propor um gabinete de crise para conter o avanço da violência, e não fomos recebidos, com a exceção de uma vez que o próprio governador convidou a todos os deputados e a gente achou, inclusive os federais, e a gente achou que se faria um diálogo. Quando a gente chegou no Palácio, tinha uma mesa montada e cadeiras em formato de auditório, né? E, na verdade, só fizeram falar e derramar o que eles estavam prometendo fazer. O fato
é que disso aí o que saiu foi uma operação da Polícia Federal, que é a Operação Torrentes de 2017. Eu perguntei isso, seguinte, veja, vamos lá. Duas questões envolvendo aqui a gestão de Raquel. Daniel Finizola foi vereador nos primeiros 4 anos de Raquel, líder da oposição. Nunca foi recebido pela prefeita. Aí eu pergunto, Raquel sendo eleita, esse vai ser o trato? Você passou por isso lá na oposição. Como é que vai ser o relacionamento com quem for de oposição? Segundo, vários setores da sociedade aqui reclamam de que Raquel não conversava com ninguém, não recebia, e agora está todo mundo aí, uma lua de mel com o Rodrigo Pinheiro, que ele está recebendo todo mundo. E era uma dificuldade muito grande para falar com Raquel. Como é que vai ser esse diálogo tão falado se Raquel chegar lá com a oposição e com os setores da sociedade também? Esse diálogo ele será sempre republicano e ele poderá ser feito dentro do Palácio e ele poderá ser feito dentro da praça pública, em própria praça pública, porque sempre foi assim que nós fizemos. O fato é que dessa prefeita que se fala tanto ou que se busca colocar nela ou imputar a ela uma imagem de pouco diálogo, o que a gente vê é uma prefeita que saiu com mais de 80% de aprovação e que dialogou com todos os agentes políticos, todas as instâncias necessárias para governar uma cidade e principalmente olhando nos olhos da população. Raquel, a própria relação de Raquel com a Câmara fez com que ela, a partir de um determinado momento, tivesse seus projetos aprovados, em sua grande maioria, por uma maioria absoluta. A gente não precisa buscar unanimidade. Aliás, um governo que tem numa Casa Legislativa unanimidade, alguma coisa está errada com o governo e com a Casa Legislativa, que não estão cumprindo então, aqui tem, né? a sua... A maioria toda era toda a maioria, Raquel. a unanimidade em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Em algumas votações, sim, já fiz parte de unanimidade na Assembleia Legislativa, quando a gente aprovou alguns projetos. Agora, isso ser uma regra, não pode. Não pode. Porque nenhum poder deve se submeter ao outro. Exatamente. Ok. 18 minutos para o relógio. Estamos recebendo Priscila Krause, tá? Candidata a vice-governadora na chapa da Raquel Lira. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na Ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Agamenon Magalhães 930 ou ligue 819 9105 4771. Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual. É possível reduzir os custos do seu negócio e a despesa da sua casa com a energia solar. Na EcoSol em energia sustentável, você tem a melhor assistência, orientação sobre o sistema, assessoria para relacionamento com a CELP, total acompanhamento antes e após a instalação. Confie o seu projeto a quem tem o maior índice de satisfação. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 7886. O cara certo para um novo tempo, Danilo 40 pra governador e Lula pra presidente, agora é a vez de votar lá. Companheiro Danilo Cabral, companheiro Danilo Cabral. Pernambuco sabe quem faz, Pernambuco sabe o que quer, é trabalho, é Danilo, Pernambuco sabe quem faz, Pernambuco sabe o que quer. Federação Particular de Pernambuco, Federação Brasileira de Esperança, PT, PCdoB, PV, Republicanos, MDB, PDT, PP.
Já pensou em ter serviços financeiros com as melhores taxas do mercado e fazer investimentos mais rentáveis e realizar os seus sonhos? A Unicred é uma cooperativa financeira premium, onde o cooperado, além de dono, tem toda a assessoria e tranquilidade para cuidar do seu negócio. Aqui você pode ter conta corrente, linhas de crédito, consórcios, previdência privada, seguros e muito mais. Entre em contato conosco. unicred.com.br/Nordeste. Brasil, a nação de um povo heróico. Somos há 200 anos brasileiros independentes graças à coragem constante. Porque a mesma coragem de Dom Pedro existe ainda hoje em milhões de Pedros Brasil afora. A mesma bravura de Maria Quitéria existe em Marias empreendedoras por todo o país. Somos uma nação independente que está escrevendo um futuro melhor. 200 anos de independência do Brasil. O futuro escrito em verde e amarelo. Ministério do Turismo. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. EcoSol em energia solar. Entre em contato 81 31 36 78 86. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. 10 horas e 28 minutos aqui na sua Rádio Cidade. Estamos recebendo a Priscila Krause, que é candidata a vice-governadora pela chapa da Raquel Lira. Vocês podem participar, 998780997, relógio liberado. Temos pouco mais de 18 minutos de entrevista. O Rocha Fernandes está aqui, Priscila, e diz o seguinte: sou morador da região metropolitana do Recife. E como trabalho com turismo, estou sempre sintonizado em emissoras das principais cidades do estado de Pernambuco, que tem uma discussão sobre o tema. Nos planos de governo de Raquel Lira, há trabalhos para a solução do metrô do Recife e o incentivo ao turismo. A gente já viu, inclusive a Raquel, quando esteve aqui, falou sobre isso, né? Sobre a gestão dos metrôs, porque a gente sabe que hoje é muito tempo que o trabalhador passa para se deslocar, para suas atividades. Enfim, é um sofrimento. A hora que sai de madrugada e quase chega de madrugada em casa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos sim. Como é o nome da pessoa? É o Rocha Fernandes. Rocha Fernandes, obrigada pela pergunta. E sim, o Recife e a região metropolitana tem um problema de mobilidade que é crônico. Nós temos um dos piores trânsitos, não é do país, é do mundo. Especificamente o trânsito do Recife. E qual foi a postura que a gente sempre teve do governo do estado? Tirando de si essa responsabilidade, deixando para os prefeitos e não assumindo um papel de articulação que deve ser e de liderança na gestão metropolitana. Mas tem jeito aquilo ali? Tem jeito, sim. Não é uma solução fácil, nem é uma solução rápida. Mas a primeira coisa é que isso é uma coisa que Raquel diz e é absolutamente verdade, porque ela teve essa postura aqui em Caruaru e levará essa postura para o governo do estado aqui. Qualquer problema que diga respeito à vida do cidadão pernambucano é um problema da governadora. Não tem esferas, né? Não tem esferas. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? É que assim, a gente precisa, não adianta o governador chegar, que é a postura que se tem, e dizer assim, esse é um problema do governo federal. Para o governo federal que se vire. Não é assim. Primeiro, há um débito histórico do governo do estado para com a CBTU na transferência do subsídio da passagem. Então, o governo do estado, ele é devedor. Depois, há uma falta de articulação para a integração dos modais de transporte. As integrações não funcionam. Ônibus com metrô, com bicicleta,
esses modais, essa integração dos modais, ela é muito precária. E aí, qual é o nosso compromisso? Primeiros dias, primeiro momento do governo, ir a Brasília para tratar de alguns assuntos. Dentre eles, como prioridade, está o metrô do Recife. O governo federal precisa se posicionar e dizer o que é que ele vai fazer em relação a esse metrô do Recife. Tem um plano de expansão. Isso precisa ser conversado e pactuado com Pernambuco essa expansão, Priscila, só pra gente e a região metropolitana. E essa expansão é dentro da própria rede na região metropolitana. Você vai de Suape a Camaragibe. E aí você tem que reestruturar toda essa rede e expandir novas linhas. Antes da própria expansão, a gente precisa entender a reestruturação do metrô. O governo federal não assumindo isso, não fazendo a sua parte, a gente vai lutar e a gente vai brigar para que a gente tome de conta disso aí. E trazer os prefeitos da região metropolitana para esse debate, para essa conversa, para essa solução. Essa é uma solução que passa pela administração local. E sobre o turismo. O turismo é estruturador para o desenvolvimento de um estado. A cada 10 empregos no mundo, 1 é de turismo. Em cerca de 10 anos, a cada 8 empregos, 2 serão na área do turismo. E o turismo é uma forma, é um caminho, um dos caminhos para que a gente possa superar a desigualdade social que existe hoje em Pernambuco. Por quê? Você gera emprego, você gera renda de maneira democrática. Desde a tapioqueira do Monte Bom Jesus, até o dono de resort, até as companhias aéreas se movimentam e se integram nessa cadeia produtiva. E Pernambuco foi um estado abençoado. Nós estamos prontos para o turismo, do ponto de vista natural, daquilo que a natureza podia nos dar. Nós temos praia, nós temos turismo rural, nós temos caatinga, a gente tem essa vocação, nós temos história, nós temos cultura. A história do Brasil passa pela história de Pernambuco. O que a gente não tem, o que é que nos falta? A infraestrutura que depende da decisão das gestões. E é isso que falta, essa visão em relação ao futuro. Os produtos a gente tem, a gente precisa empacotar, organizar o ambiente e oferecer. Priscila, vamos falar sobre água, né? A gente está numa região aqui que tem um abastecimento muito comprometido. Eu acho que você está andando aí para o Pernambuco, eu acho não, deve estar ouvindo muita reclamação em todo lugar, porque a gente entrevistou aqui os candidatos a governador e ao Senado, o pessoal sempre fala disso. Tem solução para a Compesa para resolver esse problema de abastecimento, não só aqui na região do Agreste, a cidade pega em mais de 80 municípios, mas também na metropolitana, no sertão, na mata, né? Aquela quantidade de chuva absurda que cai no Recife, será que não dá para, pensar alguma maneira daquela água vir para o interior e resolver esse problema? O que é que vocês pensam para resolver o problema da Compesa e se uma PPP seria a solução? Bota para funcionar, né? Porque já tem uma PPP que não funciona. Eita. Aproveita e fala dessa história da conta de água da Arena, porque eu vejo vocês falando muito sobre isso nas redes sociais, para explicar melhor o que acontece. Isso. Primeiro que há sim solução e há jeito para a gente mudar a realidade do pernambucano que sofre com a falta de água e com a falta de saneamento. Primeiro, a gente precisa mudar a lógica da Compesa. A Compesa hoje é uma empresa estatal que tem como quase que único acionista absolutamente majoritário o governo do estado, e ela hoje serve como uma empresa, inclusive superavitária, que dá lucro para sustentar uma máquina e uma engrenagem de poder que coloca em último lugar atender o cidadão pernambucano. Então, a Compesa ela é muito eficiente na cobrança da conta de água e de esgoto, e ela é muito ineficiente na distribuição dessa água. O governo do estado, inclusive, retira dividendos da Compesa, retira o lucro da Compesa para pagar
a máquina pública que está aí posta para sustentar essa estrutura de governo e de poder que não serve mais ao povo de Pernambuco. A gente precisa, por exemplo, rediscutir o papel da Compesa na região metropolitana, e a gente vai repactuar a PPP da Compesa para antecipar novamente os prazos que foram dados para você ter a cobertura de oferecimento de água e de esgoto na região metropolitana, que essa atual gestão colocou, acho que 12 anos para frente. A gente precisa repactuar para diminuir isso aí. A gente vai precisar enfrentar, do ponto de vista legal, esse modelo que foi aprovado a toque de caixa na Assembleia Legislativa, que divide Pernambuco em duas macro-regiões para o saneamento. Não funciona, esse modelo não funciona, porque eles encontraram, fazendo assim, uma forma de perpetuar o que está aí, para impedir a concorrência. Tanto que, e isso é uma coisa tão intrínseca, que o PSB, Danilo Cabral, Companhia Limitada, votaram contra o marco do saneamento. E entraram na justiça contra o marco do saneamento. Longe de ser uma lei perfeita, mas certamente é uma lei que possibilita a gente mudar este modelo que está aí, que é um modelo que mantém as pessoas na lama, no esgoto, que causa problema de saúde, que eleva o número de mortalidade infantil. Enfim, a gente vai sim reestruturar, retomar obras e concluir obras importantes, como a das barragens que estão paralisadas. Das 5 barragens prometidas lá atrás, em 2010, uma só foi entregue. Essas barragens têm recursos para ela, inclusive pegaram recursos de compensação ambiental, já gastaram esses recursos de compensação ambiental para botar na conta única do Estado, e não concluiu as barragens. Tem as adutoras, a adutora de Serra Azul, a adutora do Agreste, que inclusive são adutoras importantíssimas que vão mudar a realidade disso aqui. Enquanto isso, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa regularizar, recuperar poços, cisternas, barreiros, a própria distribuição de carro-pipa, mas não como políticas permanentes, como políticas emergenciais, paliativas, porque enquanto isso as pessoas precisam beber água, as pessoas precisam se banhar e as pessoas precisam empreender. Para tudo isso é necessário que haja abastecimento. Esse problema, ele não é um problema localizado ou no sertão do estado ou no Agreste, que tem uma das piores distribuições hídricas. Não. Está na região metropolitana também. Nós estivemos no Alto Zé do Pinho, região central do Recife, dentro da Grande Casa Amarela, e nós fomos para a casa de Dona Bill e de Seu Pedro, e chegando lá, eles nos relataram que fazia 8 anos que a água não chegava na casa deles. Ela chegava um dia, ela deixou de chegar. E por que simplesmente não resolveram o problema? Porque Dona Bill, Seu Pedro, tantas Donas Bill que tem por aí, tantos Seu Pedros que tem por aí, não importam para o governo do Estado, não importa para a Compesa, que também é muito eficiente em fazer aumento, em oferecer aumento da conta de água. Eu mesmo já impedi mais de um aumento da Compesa, questionando a legalidade administrativamente. Mas se tivesse a necessidade de entrar na justiça, teria entrado na justiça. Esse ano foi iam dar um aumento extraordinário. Ano passado, ano retrasado, iam dar um aumento extraordinário. A gente segurou e o aumento, e eles fizeram o quê? Eles suspenderam porque estavam errados e jogaram para depois da eleição. Fizeram isso em 2018 também, porque eles jogam eleitoralmente com isso, né? E quem não paga essa conta da água que não recebe, vai para o SPC. É muito injusto. Priscila, vamos falar um pouco aqui da gestão de Caruaru, né? Raquel prometeu 8 mil vagas de creche e ela saiu do governo e não conseguiu entregar essas 8 mil vagas de creche. Ela promete agora 60 mil vagas de creche. Né? Qual a garantia para a mãe
pernambucana que nos ouve agora que essas vagas serão entregues em 4 anos de governo? Deixa eu te dizer, Raquel fez o maior investimento em educação que Caruaru já viu. Aumentou em mais de 500% o investimento. Se saiu de 5 mil vagas de educação infantil para mais de 10 mil vagas de educação infantil. As creches de Caruaru hoje, elas enchem os olhos de toda mãe no estado de Pernambuco inteiro e provavelmente no Brasil inteiro. Porque nas creches de Caruaru hoje, você tem a saúde dentro da creche, através de nutricionista, da visita do pediatra, do oculista, com a entrega do óculos. E a creche, ela foi além da criança. A creche hoje acolhe as mães que fazem qualificação profissional para poder ter uma vida mais digna e com uma perspectiva de futuro melhor. Vai ter dinheiro para construir essas vagas? Vai ter dinheiro. Raquel colocou todo o governo presente dentro da creche, que passou a ser um instrumento indutor de desenvolvimento daquela comunidade, no presente e para o futuro. Porque entendeu, assim como eu entendo, que a primeira infância é prioridade absoluta. Crianças de 0 a 6 anos precisam ser assistidas de forma diferenciada. Hoje, em Caruaru, existe inclusive busca ativa para colocar crianças dentro das creches. E isso foi feito em 5 anos e meio de governo. Rodrigo está aí continuando a fazer uma gestão exitosa, competente e comprometida com esses objetivos e com esses valores. Isso vai acontecer. E é exatamente por conta desse histórico que a gente afirma que isso será uma realidade em Pernambuco. Essa é uma outra questão que o governo do estado também tira o corpo fora e diz: problema de creche é problema de prefeito. Não. Problema de creche, problema com as crianças pernambucanas e problema das mães pernambucanas deve ser problema de todos os seus governantes. Será um problema da governadora e será um problema da vice-governadora. O Ceará decidiu que o governo do estado faria creche 30 anos atrás. A gente está atrasado nisso, mas Raquel vai transformar isso em realidade. Essas 60 mil vagas de creche custarão 750 milhões de reais, o preço que custou a Arena. E que gasta por ano, a Arena gasta por ano perto de R$1 milhão, fora a pactuação, fora a rescisão contratual de 25 milhões que está dividida aí em alguns anos, que paga também. Fora uma conta d'água que, não fosse eu denunciando, teria sido paga de R$1 milhão e 200 mil. Depois que eu denunciei, em poucas horas baixou para menos de 40 mil reais. Esse é o custo das creches, 750 milhões de reais. E o que é que vai acontecer? No primeiro ano de funcionamento dessas creches, nós vamos pagar o custeio dela. Por quê? Porque o dinheiro do Fundeb, que vem do governo federal para as prefeituras custear essas creches, ele só chega um ano depois. Os prefeitos não terão condições, antes desse primeiro ano, de sustentar essas creches. Então, esse será um investimento. Isso não é custo, isso é investimento. Esse é um investimento que nós vamos assumir, porque é prioridade. E governar é assumir prioridades, tomar decisão política e fazer acontecer. Vamos aproveitar esse restinho para mais uma pergunta. Bom dia, caso Raquel Lira ganhe, qual o plano de governo para as estradas do nosso estado? É o César do Distrito. César mora em Distrito Industrial. Pronto, Distrito Industrial, certo. As estradas de Pernambuco, elas estão, e aí ele mesmo já está dizendo, e todo mundo sofre isso, parece uma tábua de pirulito. Porque se decidiu, por alguma razão que eu não sei qual, não investir em infraestrutura e manutenção das rodovias. Haja visto o que aconteceu com a principal rodovia desse estado, que é uma rota de desenvolvimento, que é a BR-232. A que ponto precisou chegar para que a gente conseguisse, que saísse do papel, uma triplicação de um trecho, feito inclusive de maneira atabalhoada, mas está sendo feita. E
essa requalificação. Eu fiz uma audiência pública sobre essa requalificação da BR-232 e o governo estava absolutamente perdido e tudo era no gerúndio e vai fazer. Você chegar a BR-101 é um problema, seja no perímetro urbano ou no perímetro metropolitano, seja em todo o perímetro que corta o estado. Inventaram Caminhos de Pernambuco, que seria um grande investimento em infraestrutura, peça de marketing, não saiu do papel. A gente vai cuidar da infraestrutura, a gente vai cuidar das estradas, porque fazendo isso, a gente gera segurança para quem circula e a gente gera desenvolvimento, inclusive na área de turismo, na área de escoamento de produção, disso tudo. Então, para tirar Pernambuco do buraco que está, a gente precisa consertar os buracos das estradas. Bom dia, Priscila. Tenho certeza que Pernambuco está em boas mãos, com Raquel e você governando nossa Pernambuco. Um grande abraço, é a Danúbia Mirelli. Obrigada, Danúbia. Quem também mandou um abraço para ela aqui é o ex-secretário Ítalo Farias, aqui de Caruaru. E o Henrique está aqui, né? O super Henrique Ítalo Oliveira. Bom dia, Mário Renata. Priscila, batalhadora e fiscal incansável dos malfeitos do governo do PSB. Raquel estava iluminada quando escolheu Priscila. Amém. Vamos aproveitar o restinho para se despedir. Para aproveitar o restinho, eu queria aqui convidar todos a uma reflexão. A gente tem em Pernambuco uma oportunidade de ter, pela primeira vez na história, 2 mulheres governando o estado. E Caruaru e o Agreste têm a possibilidade de ter uma filha ilustre, uma grande mulher, que foi uma grande prefeita, a ser governadora de Pernambuco. Eu não enxergo diferenças ideológicas que possam justificar o não voto em Raquel. Eu recebi um telefonema de um eleitor de Tony Gel, dizendo, votarei em Raquel, porque Caruaru é o país de Caruaru e precisa ter uma governadora. Muito bem, terminou. Roda a vinheta. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. A exemplo dos outros candidatos, bem rapidinho, viu, Priscila? Dê só suas redes sociais. E obrigada. Priscila Krause é oficial, é o Twitter, é o Instagram e é o Facebook e o YouTube. Priscila Krause oficial. Opa, posso voltar porque estava desligada? Pode. Priscila Krause oficial, tanto o Instagram, o Facebook e o Twitter. Muito bem, muito obrigada. Bem, vamos para o intervalo, daqui a pouco tem futebol e às 11 horas, só lembrando, o professor Marco Aurélio vai entrevistar o candidato a deputado federal Mendonça Filho do União Brasil.